Então, eu e André, a gente tinha combinado de eu começar contando por que eu vou me afastar das lives depois de 22 lives, André, 23? Depois de 22, essa é a 23ª. Certo. Eu tenho várias atividades na minha vida. E começou uma atividade, assim, eu sou dirigente de um terreiro de Umbanda, passei a ser. Isso me toma um tempo danado, em especial às sextas-feiras à noite. Então, eu tive que abrir mão de fazer as lives por motivos religiosos. E a religião não permite fazer live sexta-feira à noite, né? Por sobreposição de horário. Mas é uma atividade onde entra a música, fundamentalmente. A gente canta e batuca, e isso é o centro do rito, né? Eu não estou largando a música, nem a musicalidade, nem a musicoterapia, de modo algum. Só estou ficando meio de lado. E com isso a gente falou de convidar a Marina para dar continuidade para as lives, não é isso, André? Exato. Então, a Então, a partir partir da dela... próxima live, a Marina vai estar pilotando junto com o André. Sempre que eu puder, eu vou entrar para xeretar também, para dar palpite, mas o comando vai ficar por conta de André. Marina, agradeço. Todo mundo que assistiu todas as lives e vocês também pela audiência enquanto eu estava aqui. Tá havendo um divórcio. Pois é. Pois é. Não, mas eu quero aproveitar, sim, Greg, e brindar por nós, por ti, por esse caminho tribunito até aqui, né? E o caminho não termina aqui, né? Obrigado aí pelo brinde em conjunto. Toda uma construção assim bacana, Cristiane. A Cristiane, para quem não sabe, minha aluna em Caxias do Sul, assim, ela foi organizando, ela foi impactada pela musicoterapia músico-centrada, foi recebendo material e organizando, assim, eu vi uma foto dela, bah, a gente está sempre... Ela, inclusive, digitalizou, pediu para digitalizar, conseguiu alguém em Porto Alegre digitalizar o filme da Linda, né? Então, está realmente organizando o material músico-centrado de uma forma muito bacana, assim. E quando eu vi o material, que trajetória bonita, assim. E tu é o meu principal interlocutor, né? Então, sinto por um lado, mas te desejo toda a sorte no terreiro. O terreiro é lotado de música, o motor de popa do terreiro e da tua espiritualidade, vai ser lotado de tambor, de cantos, de dança, de euritmia, né? Steiner. Movimento, De dança. movimento. Sim. Então, eu acho que o músico-centramento continua sendo muito bem representado por ti, talvez na prática mais do que nunca. Umbanda músico-centrada. Eu vou começar a dar título lá para isso. Bom, e a gente está junto há 23 anos, André, em modalidades muito diferentes. Exato. Não é porque o modo vai mudar que vai mudar alguma coisa na nossa relação. Então, exato. Vamos em frente. E bacana. Então, obrigado, Greg, até aqui, assim, tu vai continuar perto. E agora, então, a partir da Live 24, cuja intenção é a gente continuar explorando o Healing Heritage, que é um baita núcleo do legado do Paul Nordhoff, que é uma missão minha e do Greg, assim, lá do início, assim, desvendar essa musicalidade. E hoje vai ficar ainda mais palpável, eu tenho certeza. A gente está mobilizado, algumas pessoas me diziam, estou ansioso pela live e tal. Eu também, espero que a gente consiga dar conta. Eu estou com 10 livros do meu lado aqui, 11 autores para ir puxando. O Gregório também vai trazer uma parte histórica. Então, a gente decidiu até cortar alguns pontos do livro aqui, porque a gente não achou tão relevantes para o conteúdo que a gente quer passar. É o mais importante. Então, vai assumir agora no lugar do Greg como minha interlocução a Marina Freire. Então, muito bacana, também tem uma baita relação com a Marina, o Greg também. Marina, super músico-centrada, professora da UFMG, terminou o doutorado também, e professora da Isabela. E ela, junto com a Carol Veloso, desenvolve a pesquisa atual sobre as lives, né? Sobre o conteúdo das lives. É uma pesquisa muito bacana, que inclusive o member checking, que se chama, é uma parte da metodologia delas, está em uma das lives, assim, muito legal.
Quer começar por algum ponto antes formalmente iniciarmos a exploração 14? Ou começamos e depois falamos do arquétipo? Eu acho que a gente começa pelo como está a exploração 14, né? Tá. E aí, depois que o Paul colocar as ideias dele, e a gente vai usá-las como referência para uma conversa. Certo. Mas vamos ouvir o Paul primeiro. Ótimo. Pessoal, por que exploração? Por que disso aqui, que para mim e para o Greg, vocês já ouviram em outras lives, é um livro nuclear, Por que a gente escolheu, e eu escolhi assim, 2, 3, 4, e aí o Greg me diz, eu não estou conseguindo mais conciliar o horário, eu pedi, bom, mas faz a 14 comigo. E inclusive a Marina disse, faz com o Greg a 14, assim, dos arquétipos. Tem algo aí que tem ligação minha com o Greg nesse tema, e aí o Greg prontamente, não, vamos embora. Inclusive, bacana, Greg, obrigado. Eu disse, não sei se a gente vai dar conta, se não terminarmos, tu continua comigo depois? Ele, claro, óbvio. Para a gente não correr também, sabe? Para a gente não correr. Mas eu acho que a gente vai dar conta em 1 hora e meia, beleza? Por que a 14, pessoal? Porque eu acho que ela é 2, 3, 4. Intervalos. Vida da música. 4. Portal Zucker Candle. Quem não lembrar ou quem não viu, por favor, tá nas lives. E aí a 14, pulamos aqui, não que outras não sejam importantes, mas a 14, a meu ver e do Greg, são muito nucleares. 2, 3, 4 e 14. E vocês vão entender por que, não vou adiantar. Então vamos começar com o... Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, aí legal, cada vez mais gente, né, participando. Depois vocês podem anunciar para quem não pôde estar aqui, que fica no meu canal do YouTube lá gravada, tá? A live. Vamos ouvir agora a vozinha do Clive Robbins, então, anunciando a exploração 14. Talks on Music by Dr. Paul Nordoff. Talk number 14. Entendendo bem? Ouvindo bem? Eu vou parando e vou ser o mais objetivo possível na tradução, rapidão, tá? Talks on Music, então, para quem não sabe, é o curso que o Paul deu em 1974, que foi organizado em 18 explorações. Eu e o Gregório já falamos bastante sobre isso. Não é capítulo, é chamado de Exploration, são explorações. E o título, Healing Heritage, Paul Nordoff Exploring the Tonal Language of Music, é o resultado da transcrição desse curso de 74, que foi lançado, foi publicado em 98 pelo Clive e pela Carol Robbins, esposa do Clive, ambos, infelizmente, já falecidos, e o Paul Nordoff faleceu em 77, então não estava presente, obviamente, né? Eles transcreveram toda a aula com os exemplos, todo o curso com os exemplos, tá? Talks on Music é a gravação dessa aula, e a partir da gravação eles fizeram um livro. Musical Archetypes and the Children's Tune. Arquétipos musicais ou sonoros, né? Mais amplo, e a canção das crianças. At the beginning of the session, the question was asked, what is an archetype? No início da aula, uma pergunta foi feita. O que é um arquétipo? It's a universal concept. Para quem não sabe, vocês vão ouvir algumas vozes de mulheres, algumas vozes femininas, algumas vozes masculinas. É porque é um curso esse de 74, dirigido a 15 musicoterapeutas internacionais, tá? Alguns homens, algumas mulheres. Então, esse livro vai transcrever o áudio, perguntas, a interação do Paul com os alunos e os exemplos musicais. Então, a Amanda pergunta, o que é um arquétipo, né? É um conceito universal. Something that relates to one thing which is constant in... Alguma coisa que se relaciona com algo
que é constante, vou tentar ser o mais preciso na tradução possível, que é constante em todo mundo, na memória inconsciente. Everybody in sort of unconscious memory in each other. A little bit of it. Paul, um pouco disso. What is common to an awful lot of things at the same time. That's a little bit. O que também não é tão bom em todo mundo ao mesmo tempo. Paul, um pouco disso. It's an experience or an interpretation. É uma experiência ou uma interpretação, diz a Nancy. Can be an experience. You can have an Paul, pode ser uma experiência. Tu pode ter uma experiência arquetípica. archetypal experience. Yeah. The dictionary meaning, O significado no dicionário, the meaning that you should all know, o significado que vocês todos têm que saber. it is a first form or model. Eu vou devagarinho aqui para a gente, porque depois nós vamos ter que parar aqui para falar disso. É uma primeira forma ou modelo. In Jungian psychology, Na psicologia junguiana, an archetype is a pattern of thought, um arquétipo é um padrão de pensamento, an image, uma imagem, a model um modelo that has been transmitted through generation que foi transmitido através de gerações and becomes part of the racial inheritance. Vou ter que ser literal, mas aí depois nós vamos ter que conversar sobre isso. E se torna parte de uma herança, linda palavra, agora é questionável, racial. Não vamos falar agora, vamos estabelecer aqui o que o Paul disse do dicionário. Esse dicionário, inclusive, para variar, não está referenciado em Healing Heritage. Eu quero depois falar disso, tá? Do que não está referenciado. Então, tá? Transmitido através de gerações, um padrão de pensamento, imagem, modelo, que se torna parte de uma herança racial. And as part of the racial inheritance, these E como parte dessa herança racial, archetypes lived in each one of us, esses arquétipos moram em cada um de nós, in our souls, our nas nossas almas. Também eu quero falar dessa palavra, subconscious self. nosso subconsciente. Jung would probably use the word psyche. O Jung provavelmente usaria a palavra psyche, psique ou psique. Lives there, ready to be touched. Os arquétipos habitam lá e estão prontos para serem tocados, acessados. This isn't Jung now, this is an extension. Isso não é Jung, isso é uma extensão. Ready to be touched or awakened. Prontos para serem acessados ou despertados por uma experiência By an experience that calls this forth, que chama, que faz isso emergir, that touches on the deep memory. que acessa uma memória profunda. Vamos continuar um pouquinho, Gregório, até o final das perguntas e depois a gente fala aqui? Sim, sim, sim. Não. Antes de entrar na canção da criança, né? Tá bem, tá bem. Do you have a talk to quote Jung's own words? Não seria importante citar as palavras do próprio Jung? Yes, please. Paul, por favor. He says he describes it himself O Jung descreve com as suas palavras, abre aspas, as the primordial images as imagens primordiais which can be found in every human being. que podem ser encontradas em todo ser humano. Paul, imagens primordiais. How do they get to every human being? Como é que se acessa como é que são acessados em todos os seres humanos? Because they go right back to the very beginnings of time in the morning. Porque se vai ao fundo daquilo que é original.
And they are transmitted into how? the psyche E como é que são transmitidos, né? through, as you said, exactly, through the psyche. Através da psique, como tu disse, palavra que eu vou falar por que eu estou sublinhando, herança. Primordial images. Imagens primordiais, pergunta Jenny. In the collective unconscious, O Alfred, no inconsciente coletivo. they're part of the collective unconscious. Os arquétipos são parte do inconsciente coletivo. What he described as the collective unconscious. O que o Jung descreve como inconsciente coletivo. Eu acho que aqui a gente tem que dar uma pausa agora antes de entrar no próximo item, né? Tu quer falar? A gente está acostumado a usar e pensar a palavra arquétipo como um dado da subjetividade humana. Afinal, essa palavra foi trazida ao uso pelos escritos do Jung, que usou o conceito de arquétipo, né? Agora, o livro de um astrônomo, Johannes Kepler, né? Harmonias do Mundo, já traz a palavra arquétipo, literalmente. Ele era um alemão também, quer dizer, usava uma língua próxima do Jung, acho que também escrevia em alemão, mas não para o uso da subjetividade humana. Ele escreve arquétipo como sendo uma certa proporção que ele encontrou idêntica entre as órbitas planetárias, os sólidos geométricos e as proporções entre os tons musicais. Quer dizer, a palavra arquétipo foi usada antes para os tons musicais, não exatamente para a música, mas para a proporção entre os tons na escala ocidental, diatônica, do que foi usada para a psique. Então, nós, musicistas, musicoterapeutas, falarmos de arquétipos musicais, a gente não está inventando uma coisa, a gente está retomando uma ideia do Kepler, que dizia assim, olha, tudo que a gente encontra na natureza, pelo menos nas grandes proporções, né, sólidos geométricos e o sistema solar, são coisas que existem muito além de qualquer criação humana. As notas musicais já são a criação humana, ou meio humana, meio da física, né? Isso é uma discussão interessante. Mas o Kepler ele falava de arquétipos, tipos primordiais, existentes na natureza. O Jung fala de arquétipos, imagens primordiais, existentes na psique humana. Eu acho que a gente falar de arquétipo, ainda mais sendo musicoterapeutas, a gente tem que levar em conta essas duas visões do que seria um arquetipo. Tipo, a gente sabe que é os tipos, né? Um arquétipo é o tipo primordial, é um tipo, digamos, de uma ordem superior, acima dos tipos. Superior não em qualidade, mas em abrangência, né? Então, eu queria trazer essa ideia de que arquétipo existe na natureza, como disse o Kepler, em 1600 e alguma coisa. Esse texto dele é de 1670 e pouco. Ou algo assim. E eu gosto de pensar isso porque a gente está pensando em música, que é um dado do mundo exterior. Como diz o Zuckerkandel, a música não é um dado do mundo interior do ser humano. A música soa onde os eventos acontecem, né? Lá de fora da subjetividade. Embora interaja, se relacione com a subjetividade humana muito, né? A gente, como terapeuta e musicista, sabe disso. Mas essa localização do arquétipo como um diálogo entre o mundo exterior e o mundo interior, me parece uma visão bem interessante para nós, musicoterapeutas, inclusive para a gente adotar na nossa prática, pensamento, o termo arquétipo não apenas como Jung colocou, como imagem, a imagem da subjetividade, né?
sim como uma proporção, uma... eu já terminei o que eu ia falar, estou só enrolando aqui. Quem mais quer comentar alguma coisa nesse ponto? Deixa eu trazer agora, e depois talvez a gente possa dar uma pausa aqui para algum comentário, assim, porque para mim, da minha parte, por isso que eu estou com 10 livros aqui, era importante, até por curiosidade, mas eu acho que era importante para eu trazer para a gente aqui, algo também histórico. O Greg trouxe século XVIII aí, e eu fui para a literatura. Minha pergunta: o que os modernos aí da área da psico, da enfermagem, da medicina, e nós, musicoterapeutas, estamos pensando agora com o conceito de arquétipo, né? Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu quero sublinhar dois termos aqui do Paul. Primeiro lugar, por que eu quero fazer isso? Porque o nosso objetivo é a gente... quando eu comentei um pouquinho com o Greg, tá, mas vamos focar nesse legado do Paul, mas isso não quer dizer a gente não trazer para reflexão no sentido até, bom, discordo aqui, né? O Paul fala, vamos devagarinho aqui, o healing tem que ser lido assim, estudado assim. Herança eu gosto, racial, não gosto. Aí eu fui para Jung. Isso deu problema com os alunos também. Mas por que racial se é universal? Se é da espécie? Né? Vou devagarinho aqui, antes de falar da musicoterapia e antes mesmo de falar dos contemporâneos modernos da psico sobre arquétipo, abre aspas, porque eu vou falar de Jung agora, que não é o dicionário, eu não sei de onde é que o Paul tirou esse dicionário, porque eu fui nas referências e não tem nem a referência do dicionário. Eu quero falar uma coisa para o Gregório, é uma das provocações, tem quem está vindo pela primeira vez nas lives, muita coisa eu não falo para o Gregório que eu vou falar, porque são insights ao longo da minha preparação que eu sei que vão provocar o Gregório, né? Se a gente for para as referências de Healing Heritage aqui, só tem referência de Paul e Clive pelo Paul. Legal, né? Legal isso, interessante isso por um lado. E de 3 caras, Zuckerkandl, Steiner e Yasser. Legal também, porque é um pensamento para mim novo, esse que eu estou trazendo para o Gregório, porque corrobora com um monte de coisa. Uma delas, que só está citado fora dele, do Clive, só estão citados músicos, galera. Corrobora com o que a gente sempre disse numa linha do tempo da musicoterapia. Este Paul Nordorf, dá licença, Clive, te adoro, mas dá uma licencinha. Este Paul Nordorf criou uma abordagem baseado na sua musicalidade, ponto. E eu pedi uma licença, eu peço uma licença, inclusive, agora importante para Helen Bonny, que também, no final da década de 50, se move por uma razão, uma grande razão. Eu não sei se vocês sabem, ela foi casada com um pastor e ela era muito cética em relação a questões religiosas. Sensível à meditação, mas cética em relação a questões religiosas. Mas ela casou com um pastor, não acreditamos em coincidência. Num retiro que ela meio que foi obrigada a ir, mulher do pastor, tal, que tinha uma importância, um líder bacana, respeitado, pediu para Helen Bonny tocar um concerto de noite, e ela tocou. Quando ela tocou o Swan, o Cisne de Saint-Saëns, ela teve uma experiência chamada Peak Experience, bem importante para o DIM, que ela considerou análoga à conversão de São Paulo. Fui ver o que é a conversão do São Paulo. São Paulo era cético, um crítico ao cristianismo. E teoricamente, não. É dito que São Paulo, caminhando, teria visto a luz. Teria visto a luz e a voz, então, de Deus, perguntando sobre a descrença.
Então, ali, o São Paulo teria se convertido. Hellenborn comparou o que ela teve com o Swan como similar à conversão de São Paulo. A partir do final da década de 50, ela começa a mergulhar em meditação e leituras religiosas e tal, e aí tu pega o livro dela, então aí vai se estruturando de I.am. Aí tu pega o livro dela aqui, e sim, tem mãos dadas para Maslow, para Rogers, do humanismo, e para Jung. E para Zuckerkandl. Então, a Hellenborn, sim, ela vem com a sua musicalidade, mas ela vem também, aí sim, com o humanismo. Porque eu estou falando do primeiro livro, não estou falando nem eu não estou falando das monografias, eu estou falando de Music and Your Mind. Livro de 73, as monografias são de 78. Paul dá esse curso em 74. Essas datas são bem importantes, porque o Paul já tinha, então, poderia ter tido, né? Se não fosse egocêntrico, talvez essa notícia das ligações da Hellenborn com a sua musicalidade e com o humanismo. Não é citado. Só é citado o Yasser, que nós vamos falar aqui, professor da Juilliard, e autor de uma teoria sobre a pentatônica chinesa. Esse é o Paul. Zuckerkandl, que é um baita de um portal para musicoterapia músico-centrada, enorme, vocês sabem, e Steiner, porque o Yasser, professor da Juilliard dele, o remete para a vida dos intervalos de Steiner. E aqui no livro só tem, não sei se tu sabe, não sei se tu viu, Gregório, só citado a palestra 2. Nem a palestra 1 do Steiner é citado. Mas não é citado aqui também Man the Musician, onde o Zuckerkandl fala de homomúsicos, que para nós da música centrada é fundamental para entender Music Child. Aqui não é citado. Então, o Paul, esse dicionário, não sei de onde é que ele tirou, não está referenciado. Mas... Vai. Paul é um músico, como você próprio está salientando, André. Eu te provoquei, vai, fala. As preocupações de referenciação, perfeito, em geral, não são dos músicos, executantes, atuantes, compositores. Imagina o Beethoven compondo a primeira sonata dele e colocando as referências a Mozart, a Haydn. Esse trecho eu tirei pensando no quarteto tal de... Um musicista, vou dizer nem um artista, um musicista, ele não pensa em termos de... ele não dá importância, embora exista. Ele não fica dizendo a referenciação, ele diz a coisa como ele coloca. Ele coloca. Né? É através da musicalidade dele, da musicalidade clínica depois, né? Porque eu falo para os meus estagiários que estão aqui, o Paul virou e disse, quem é aquela ali? É a Rebeca. Ok. E aí começa a tocar. Quem é aquele ali? É o Edward. Começa a tocar. E aquele é o Terry. O Terry está com muita zona de conforto. Eu vou usar a escala do Oriente Médio. Eu acho que o Paul, eu não tenho muita dúvida que o Paul falava muito melhor com música do que com inglês. Não tenho muita dúvida. E com a energia. Sim. Né? Mas tanto que ele usa interjeições o tempo todo. Mas tu queria que o Paul sistematize? Não dá. Não dá. E a gente que descobriu isso, eu e tu, a gente tem um trabalho bem bacana de unir pecinhas do quebra-cabeça, porque o Clive também não uniu. E a Northrop Robbins moderna, muito menos. Muito menos. Só um pouquinho. Medline da medicina, Psicinfo da psicologia, Sinal da enfermagem. 3 databases super importantes, com a intenção, elas captam artigos da musicoterapia também, mas a minha intenção foi, primeiro, não era a gente aqui só discursar sobre arquétipo, mas eu sabia que vocês viriam muito por isso também. E é importante, é uma das grandes mensagens da exploração 14. De propósito, o que a galera, bem isso, o que a galera moderna está pensando? Descritor 1, Archetypes, sem filtro, 6.602 artigos captados. Legal, hein? Descritor 2, Archetypes, Jung, com filtro, Academic Journals, 266 artigos. Descritor 4, Musical Archetypes, sem filtro, 35 artigos.
35 artigos. Tá? Mas antes de eu falar o que esses modernos estão pensando, vamos fazer agora esse contraponto entre o tal dicionário do Paul Nordhoff, onde tem alma, soul, e onde tem racial. Jung, agora é Jung, não é dicionário, agora é o livro de 59, citado pela Helen Bonny, citado pela Diane Austin, citado por Mary Priestley. Olha que legal, todo mundo se encontra nos arquétipos, é impressionante, porque são arquétipos, né? Justamente, eu acho. Bora. Abre aspas. Livro de 59. O ser humano, na medida em que não é uma exceção entre as criaturas, possui, como todo animal, uma psique pré-formada de acordo com sua espécie, não raça, galera, a qual revela também traços nítidos de antecedentes familiares. Não temos razão alguma para presumir que certas atividades humanas, funções, constituem exceções a esta regra. É impossível conhecer a natureza das disposições psíquicas inconscientes, mediante as quais o homem é capaz de reagir humanamente. Deve tratar-se de formas de função, as quais denominamos imagens. Imagem, herança. E aí a gente pode pensar, agora eu começo a dar umas mãozinhas aqui. Desculpe, só um pouquinho. Diferentemente da natureza pessoal da psique consciente, existe um segundo sistema psíquico de caráter coletivo, não pessoal, ao lado do nosso consciente, que, por sua vez, é de natureza inteiramente pessoal. O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado, palavra herança. Ele consiste de formas pré-existentes, arquétipos, que só as formas aí, ó, forma, modelo, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes. E aí vem os modernos da musicoterapia, de vários modelos. Repito, eles consistem de formas pré-existentes, arquétipos, que só secundariamente podem tornar-se conscientes, conferindo uma forma definida aos conteúdos da consciência. E aí entra a música. Só um pouquinho. Minutinho. Tá. Um estudo, eu não vou me alongar, mas eu quero agora... temos aí o Jung, que não fala em raça, que fala em espécie. Não falou em alma, falou em psique. Mas para um pouquinho. A psique vem do grego, que significa alma. Legal, né? E foi a psicologia moderna que transferiu essa nomenclatura para psique, é igual a mente, que é igual a ego. Da psicologia moderna, uma pincelada. Galera, humildemente, nem eu, Gregório, tivemos a intenção de esmiuçar. A gente não é formado em psicologia junguiana e nem especialistas em arquétipo. A gente quis aprofundar um pouco para a gente poder ter base para uma reflexão mais profunda da exploração 14. Então, a definição de Jung de arquétipo como forma, como modelo e de inconsciente coletivo, em parte fecha com o dicionário do Paul, estou usando esse dicionário do Paul, mas não fecha com raça, fecha com espécie, fecha com herança. O Paul usava as palavras, às vezes com uma precisão maravilhosa, às vezes com uma imprecisão assim, meio desleixada. E eu acredito o uso da palavra raça a uma imprecisão dele, a um descuido verbal dele. Pensando modernamente, eu pensaria em diferentes culturas. Inclusive, nós temos pessoas de raças diferentes dentro da mesma cultura. A questão não é racial. A questão é da espécie. Tudo bem. Não. Agora, a espécie tem culturas que são variáveis e dentro de certas culturas, certos arquétipos se manifestam, talvez os mesmos, mas de maneiras diferentes. Mas para mim, eu acho importante a gente ampliar para, independente da cultura, a espécie também se beneficia do que uma cultura cria
Justamente transfere para um outro ser da mesma espécie, mas pertencente a uma outra cultura. Que o meu Não caso existe cultura fora da espécie. Exato, exato. Mas eu me beneficio muito mais com a música flamenca do que com a música gauchesca. Eu tenho índio na minha árvore genealógica, mas não tenho ninguém espanhol. Da onde isso? Pois é. Da onde isso? Nós vamos falar do órgão. Eu fui impactado quando eu ouvi pela primeira vez uma canção de Guillaume de Machaut, Kyrie, da Missa de Notre-Dame, do século XIII, francês. Da onde? Mas assim, eu sou muito mais... Vou devagarinho. A minha musicalidade é muito mais impactada pelo Kyrie, da Missa de Notre-Dame, do Guillaume de Machaut, do que com o vaneirão. Eu odeio o vaneirão. Se eu for para o coma, não toquem vaneirão. Para mim, o máximo o Rodrigo está rindo ali. O máximo da cultura gauchesca que pode me trazer do coma é a milonga. Sublinhem. Se tocar vaneirão, vou embora. Outra coisa, não ponham aguinha para mim. Coisa que músico terapeuta rançoso gosta. Eu vou botar uma fonte do lado do André, eu vou me embora. Então, música flamenca. Música flamenca e música sertaneja, não do litoral, é bem diferente. Não é Ivete Sangalo, é Repente. Aí me tira do coma, talvez. Nesse momento atual do mundo, talvez nem vale a pena voltar. Mas beleza, é hipotético. Vamos rapidinho aqui. Psicologia moderna, eu selecionei um aqui. Estudos de Becker e Neuberg, americanos, psicólogos, 2019. Para a gente ter o contraste esse. Todo ser humano possui sistema arquetípico representacional, e aí eu quis trazer o amiguinho aqui, Piaget. Só por que eu quis trazer o Piaget e esse livro simbólico aqui legal? A formação do símbolo na criança, porque tudo tem a ver com representação, né? E representação simbólica. Então, eu acho bacana que, assim como a gente vai conversar aqui sobre os idiomas, os estilos derivando um de outro, as teorias também, né? Todo ser humano possui sistema arquetípico representacional. 1, embasado em percepção e ação. 2, moldado por aprendizado e cultura, Gregório falou agora. E 3, biologicamente preparado, olha que legal, pelo passado ancestral. Aí vem o termo ancestralidade, que é legal. E agora eu entro um pouquinho, e a gente continua, na musicoterapia. Nós vamos ter, vamos lá, agradeço a Luiziana Passarini, que é representante da musicoterapia benenzoniana no Centro Benenzon, aqui do Brasil, de São Paulo. Lindo o centro, vale a pena conhecer e conversar com ela. Me mandou uma série de áudios. Então, porque também, Gregório e eu, a gente não estuda o Benenzon moderno, né? Eu tenho aqui, trouxe também, até para homenageá-lo, o livro de 85 e o livro de 88. E nesses livros a gente foi apresentado à América do Sul para ISO, Identidade Sonora Universal, Identidade Sonora Cultural. Eu perguntei para a Luiziana, o que de moderno a gente pode pensar? Tem várias coisas, quer dizer, o Benenzon trouxe a figura totêmica, né, do empilhamento de tambores, desses totens realmente concretos que vão surgindo como figuras arquetípicas. E aí, vamos esmiuçar um pouquinho o que ele quer dizer com isso. Eu vou da Luiziana, e aí vocês têm a Luiziana nas redes sociais para perguntarem mais, mas eu guardei do áudio dela 2 pontos importantes: herança e ancestralidade. Quero parar por aqui. Então, a gente tem o Benenzon com isso. A gente tem Hellenboni e os modernos, e eu estou falando porque eu captei aqui a GIM moderno, mas eu não consegui captar, porque nem a Biblioteca da Temple e nem da Malloy, que eu pedi para o John, conseguiram captar, não sabemos exatamente por quê, mas alguns eu consegui, porque, obviamente, estão estudando o arquétipo relacionado à imagem. Ou a imaginário. E aqui também uma palavrinha bacana, porque o Paul fala em imagem, e o Jung também. A gente tem imagem, imaginário e imaginação. 2 colegas nossas de São Paulo, Lilian Engelmann
e Ana Maria Caramujo, bem importantes. A Ana está há 40 anos estudando Jung e faz a conexão com musicoterapia. Então, bem importante também, quem quiser conversar com a Ana sobre arquétipo, sobre esquema, sobre complexo, tudo isso, sobre ânima, sobre persona, tudo isso ela acopla no trabalho de musicoterapia. Então, enfim, tem muita gente da musicoterapia moderna pensando nesses conceitos. Da nossa origem também, falei em Helen Bonny, Mary Priestley, uma surpresa, citando Jung, porque a gente tinha Helen Bonny, para mim, e principalmente Diane Austin. Por quê? Porque a Diane Austin, em psicoterapia vocal, um estudo que eu e a Carol Veloso fizemos, um dos 6 alicerces da psicoterapia vocal da Helen Bonny, da Diane Austin, é Jung. Ela é uma analisanda junguiana. Então, isso é super importante. Ela cita Jung por 9 vezes nas referências. Eu diria que, modernamente, da nossa origem lá, Diane Austin com psicoterapia vocal, tem uma baita representação mundial, né, com a teoria do Jung. Aqui no Brasil, repito, a Ana Caramujo e a Lilian Engelman. E vocês veem o Benionson falando de ancestralidade, de herança, Nordorf Robbins também falando de arquétipo e, consequentemente, a musicoterapia músico-centrada com as influências da Helen Bonny, de I.M., e da Nordorf Robbins, tranquilo também, ancestralidade, arquétipo, ok? Eu acho que é isso. Vamos conseguir. E por último, eu tenho que falar isso até porque uma das escritoras é a minha analista, eu acho muito bacana. Se chama Transgeracionalidade. Então, aqui não é de terapeutas junguianas, mas é de psicanalistas gaúchos que se reuniram para pensar a transgeracionalidade. Eu selecionei 2 trechinhos bem curtos. O que é a transgeracionalidade? O estudo das transmissões psíquica entre gerações. E olha que forte isso, pessoal. O subtítulo desse livro é De Escravo a Herdeiro. Expressa a condição do sujeito enquanto cativo, escravo, da dor psíquica de um antepassado, que vive conforme um mandato transgeracional do qual não consegue se libertar. E eu quero trazer o último exemplinho, eu acho que a gente pode abrir para uma conversa aqui, antes de continuar com o Paul. Carol me permitiu isso. Eu conheci a Carol em 2002. E, para minha surpresa, a Carol não tinha a ponta de um dedo. Como é que foi isso, Carol? Como é que foi isso? Ela pequenininha, os pais com um amigo estavam moendo carne, e a Carol é bem xereta, e ela sabe disso. Ela, ao invés de meter o nariz, que bom que não meteu, ela meteu o dedo onde não foi chamado. E moeram a parte do dedo dela. Quando ela gritou, pararam, mas aí, enfim, consertaram uma parte, o dedo dela ficou sem uma ponta. Beleza. A Carol é um ser humano sem a ponta de um dos indicadores, tá? Beleza. Quando eu cheguei na casa dela, vamos botar aí 20 anos depois, e eu soube que a história da família dela e tal, a mãe dela teve um padrasto desde pequenininha e tal, que é o Alfredo. E aí eu fui conhecer uma parte da casa da Carol, da mãe da Carol. Aloísio. Aloísio. Desculpe. Porque eu não conheci, né? E é um nome bem interessante, é um nome que não tá toda hora, não é o cotidiano, ele faleceu há muito tempo. Quando eu olho para o quadro onde está o Aloísio, eu não acreditei. Eu me aproximei, não esqueçam, o Aloísio é vô emprestado da Carol. Quando eu me aproximei, eu falei, eu não acredito. O Aloísio não tem uma ponta do dedo. Eu não me aguentei, fotografei o dedo da Carol e fotografei o dedo do vô Aloísio no quadro. E mandei para a minha analista, uma das autoras do livro. Não foi surpresa para ela. Ela disse, isso é transgeracionalidade. É isso, galera.
É isso. A gente pode pensar um monte sobre isso na musicoterapia, porque a gente apalpa. A gente apalpa. Ela, inclusive, falou também sobre fantasmas, né? É. Mas aí a gente vai ter que entrar, da mesma maneira, Carol, que a gente vai ter que entrar, se quiser, em persona, ânima, esquema, complexo, a gente vai ter que entrar em fantasma. Aí são outros alicerces do aprofundamento de uma teoria. 1, junguiana, 2, transgeracional e mais o que o Gregório está trazendo de histórico. Porque o Gregório falou em 1700, eu captei o máximo aqui, 1936, século XX, ou seja, tem muita coisa aí, tem muita coisa aí. O fato é que o fenômeno é palpável, seja arquetípico, inconsciente coletivo, seja inconsciente coletivo, cuja forma arquétipos, ou transmissão geracional, ou transgeracionalidade, aí para uma outra vertente, que é a vertente psicanalítica. 1619, século XVII. Tem 400 anos. E eu, na minha pesquisa, captei 87 anos. Que coisa incrível. Que coisa incrível. Porque eu devo começar a captar, óbvio, a versão psique de mente e ego, não mais de alma. Agora é para frente aqui. Ai, ai. Legal. Isso aqui é um... Alguém quer falar alguma coisa, pensar alguma coisa enquanto a gente está bebendo água? Não estamos bebendo vinho hoje porque o Gregório não pode por o trabalho de amanhã, espiritual, e eu não posso porque eu vou dirigir, mas adoraria estar fazendo. Obrigado, Cristiane. A Cristiane me presenteou com vinho, adoro. Sou um colecionador de vinhos. E aí, pessoal, algum pensamento, sentimento, reflexão até agora? Rogério, diga. Então, é a primeira vez que eu participo, né? E eu sou antropomúsico, além de musicoterapeuta, né? Eu fiz a formação em Fundamentos Antroposóficos na Música. Antroposofia. Isso. Ai. E a gente... Lá é só arquétipo, né? A gente trabalha com os numerais, né? A gente trabalha com o número 4, número 3, número 7, número 12, né? Eu vou falar um pouco do 4 aqui, né? Porque é muita coisa. É como se você colocasse um óculos que olhasse tudo em 4 partes, né? As 4 estações do ano, os 4 pontos cardeais, os 4 reinos da natureza, os 4 elementos da natureza, os 4 temperamentos, os 4 corpos, né? O corpo físico, etérico, astral e o eu humano, e as 4 propriedades do som, né? Timbre, altura, intensidade e duração. Ritmo. Não, a gente usa duração, né? Ritmo já tem a ver com as forças da alma, né? É outra coisa. E tudo isso está relacionado, né? O timbre está relacionado com o reino mineral, que por sua vez está relacionado com o elemento terra, que está relacionado com o sul, que está relacionado com o corpo físico e que está relacionado, então, enfim, essa relação que acontece. Só que para você adquirir esse óculos, você tem que entender algumas palestras do Steiner, né? E comprar aqueles livrinhos dele lá, a ciência oculta, né? De Rudolf Steiner, que lá explica bem essa questão. Aí no arquétipo 3 aí tem o arquétipo 3, tem o 7, tem o 12, né? Mas lá é só arquétipo. Eu tive 9 módulos de euritmia tonal também. Então, a gente também trabalha a questão dos ritmos planetários, das qualidades planetárias, forças zodiacais, né? E é isso. A antroposofia é muito bom, mas me afastou muito da academia, né? Da questão acadêmica, científica. Eu meio que dei as costas para a academia porque eu realmente fiquei muito envolvido com a ciência espiritual antroposófica. Hoje em dia eu estudo música quântica aqui na UNB, né? Que é uma relação da música com a física quântica, que também já me deu um outro norte. Mas também tem a ver com os arquétipos, né? A gente não tem como, né? E os numerais estão aí, né? Os números estão aí, por toda parte, em qualquer cultura, né? Todos os seres humanos têm acesso aos números, os algarismos, né? É isso. Legal, Rogério, bacana. A ideia de base do Kepler, para unir essas coisas que ele uniu, são os números, são proporções numéricas. Sim.
Eu não sei se tu sabe, Rogério, é a tua primeira vez aqui. É a primeira vez aqui. A gente bate a cabeça com o Steiner aqui, eu não sei se tu sabe. E se te interessar no meu canal do YouTube, se não me engano, é Live 12, a gente chamou o Marcelo Petralha para falar de Steiner, né? E a gente, eu e o Gregório, conversamos também sobre as palestras do Steiner, né? Então, se te interessar, Live 10 Zucker, Live 11 Zucker, 12 daí é bastante Steiner. E depois, na 13, a gente faz uma recapitulação de Zucker, que é o filósofo da música, e o Steiner. E é bem legal. Até conversei com o Marcelo sobre isso, assim, que a gente quebra a cabeça, porque na palestra 3 o Steiner já vai para Devachan, que é o mundo, o habitat de espíritos. E aí o que eu te falo de quebrar a cabeça é que a gente, eu pelo menos, mais que o Gregório, talvez, eu tendo a ser muito acadêmico. Tento me libertar o máximo que eu posso, mas às vezes, tu deve saber disso, não é tão fácil, é desafiador, né? Mas é bacana, eu acho que cada vez mais eu estou me aproximando de Steiner via Paul, via, inclusive, dos arquétipos, né? Via Exploração 4. Mas é um desafio para mim, pessoal. Mas assim, esse curso que eu fiz ele é muito voltado para a pedagogia Waldorf. Era na época, foi a 5ª turma do Antropomúsica. Agora eles dividiram. Tem a parte da musicoterapia, que eu não vi, né, ainda, que é a musicoterapia antroposófica, né, e a parte do educador musical Waldorf. Porque na Waldorf a criança tem a música como currículo no desenvolvimento humano dela, né, inclusive usada para retardar o processo encarnatório na Terra. Então só se usa a pentatônica, até aí depois você vai botando a flauta doce, enfim. Mas isso não quer dizer que a criança vai ser um musicista, é porque faz parte do currículo, né? É uma outra coisa. É um desafio para mim. É um desafio para mim. Continuamos aqui? Continuamos? Por favor. Beleza. Bora. When we start working with idioms, quando começamos a trabalhar com os estilos musicais, we are dealing with archetypes. Estamos lidando com arquétipos. Eu acho que isso aí todos nós vemos, sentimos isso, né? Vamos lá, vamos esmiuçar. Desde o início, assim, Paul e Clive acessando uma criança americana usando pentatônica. Não tem problema nenhum isso. Edward sendo acessado a tentativa usando modos europeus logo depois da Idade Média, com pentatônicas, com blues, com escala do Oriente Médio, entende? Então, para o Paul não tem essa de... ele é um americano, o André Gaúcho toca vaneirão para ele, não tem isso. Não é isso, não é isso. Deixa eu conhecer como é que soa a Music Child do André. Music Child, musicalidade, isso visto na clínica, né? Então, vamos apalpando isso agora. And the children's tune is certainly one of the strongest. Bom, e o que eles chamam de a canção das crianças é certamente um dos mais fortes arquétipos. Eu estou traduzindo children's tune como canção infantil, né? And one that doesn't lie very deep in the psyche. E que diz ele não está nas profundezas do psiquismo. Because it swells out of children. Porque isso emerge da criança. Springs out of children in their games. Surge nas crianças através dos seus jogos. And when they are mocking each other, E quando eles estão gozando um do outro, calling to each other, ou chamando um ao outro, playing with each other. ou brincando um com o outro. I don't know if you play Ring Eu não sei se vocês brincaram desse jogo aqui, Ring Around the Rose, na Inglaterra. Around the Rosie in England, do you? As we do. Como a gente faz na América. Yes, we play Ring A gente toca assim. Around the Rosie, a bucket full of posies. Recording in progress. Ashes, ashes. O que aconteceu aqui com a gravação? A minha continua firme aqui. Beleza, tá. Que eu ouvi aqui um recording in progress, tá? Também ouvi. Que é isso aqui, né, galera? Ó.
we all, that the passing note that doesn't belong to the children. Tá, ele canta o da, 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 da. We all fall down, and we all fell down, didn't you? Quando há esse jogo melódico, tem um momento que nós todos nos abaixamos. Eu não brinquei disso na infância, não sei, mas que daí la 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 lira, como é que é aqui? Ring around the rosy, a pocket full of posy, da 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 da, e aí eles se abaixam. You do that too? Yes. Well, that's one of the very obvious ones. Do you have such a game? Vocês fizeram isso? Isso é uma brincadeira muito clara, assim. Ou seja, é um arquétipo muito claro, evidente. Is that in Denmark or Norway? Vocês têm essa brincadeira na Dinamarca ou na Noruega? Porque tinham alunos noruegueses dinamarqueses. Um deles é o Tom Ness, que está aí nas lives, né? Aliás, ele pede para o Tom tocar piano. Eu vou ter que falar isso para o Tom. Yeah. So that we can begin with the children's tune. A gente pode começar, então, com a música das crianças. Which leads us directly into the pentatonic. Que nos direciona diretamente para a pentatônica. Pentatonics became altered. As pentatônicas são antigas. Elas começam a ser alteradas. Aqui no Healing, de novo, tem uma parte que está escrita embaixo, outra parte que está escrita em cima. Como tem exemplo na literatura Nordhoff Robbins, do Paul, do interno do Paul, as coisas espalhadas. Como é que ele não está começando pelo lado certo? Não interessa, é tudo assim. Ai, ai. Aí é bem isso, eu repito, né? É muito a missão minha e do Gregório, foi até agora vai ser a Marina contribuindo, e as pesquisadoras, e os estudantes músicos centrados, interessados em estar juntos, assim, da gente unir essas pecinhas todas e deixar o mais didático possível. Eu acho que a gente já conseguiu muita coisa, e uma das amostras visuais, a Cristiane, minha aluna, me mostrou quando ela colocou tudo à disposição na mesa, né? Então, discografia, né? O áudio, as lives, os livros, os artigos, as pesquisas, as jornadas. Então, estão aí. É a nossa intenção, minha, do Gregório, e agora de uma turma que vai ficando cada vez maior, de unir as pecinhas e tornar tudo isso que veio como um legado, tornar isso didático e muito bem possível de vir de uma filosofia, de uma teoria e de uma metodologia musicoterapêutica, que é a musicoterapia músico-centrada. Esse é o nosso trabalho de vida. In other countries, not by the Chinese. Bom, não foram as escalas pentatônicas, que são a origem das escalas, e a gente já vai falar disso, elas não foram alteradas pelos chineses, mas pelos japoneses e pelos gregos. By the Japanese, by the Greeks. Altered pentatonic, we have simultaneously, well, this is very ancient. As pentatônicas a gente tem simultaneamente muito antigas, de 3.000 a.C. Pentatonic goes back to at least 3000 BC. So it's probably the pentatonic scales are still older than that. E aí, Gregório e Rogério, ele coloca assim, aí eu não sei, né? Ele acha que mais antigas que isso ainda. But in Europe, in this AD, as far as we know, might have been BC too a bit, the modes were developing. Mas na Europa, ele não sabe bem exatamente antes de Cristo, depois de Cristo, mas aí os modos, vindo da origem da pentatônica, os modos foram sendo desenvolvidos, né? Você pulou de um lado para o outro aqui. So find altered modes. Também achamos modos alterados. And these are in our Middle Eastern scales. E aí está na nossa escala do Oriente Médio. Eu vou tocar uma escala do Oriente Médio aqui. Eu vou tocar uma escala diatônica de Ré maior, tá? Eu vou tocar uma escala agora em Ré também,
só que Oriente Médio. De novo. Eu adoro, eu adoro. Pode me tirar do coma com essa aí também. The scales of Turkey, of Syria. E ele menciona, mas eu acho que tem mais ali, o Oriente Médio, bem mais, né? Ele menciona como exemplo a Turquia e a Síria. Of all that region. It's very interesting that we have Celtic pentatonics. Muito interessante que a gente tem a pentatônica céltica. Celta. From which organum developed. De onde o organum foi desenvolvido. Para quem não sabe, o organum é justamente a polifonia medieval. É o que eu citei, o Guillaume de Machaut, século XIII aí. We have organum here. I'll just put it here in this scheme because nós temos o organum aqui. Deixa eu pôr, ele está escrevendo no quadro negro. Deixa eu pôr nesse esquema aqui. it connects the pentatonic with the Spanish idiom, particularly. Porque o organum vem conectar a pentatônica com o estilo espanhol, particularmente na Andalucia. Interessante, né? Olha aqui, né? Eu fiz aquilo para vocês e posso fazer... Andalucia, where the music was most influenced by the Moors, onde a música foi, na maior parte, influenciada pelos mouros, pelos árabes. by the Arabs. It's fascinating, Isso é fascinante, não é? Eu acho. isn't it, all of this? De observar todas essas conexões. To see all of these connections. And we have here the Scottish music E aqui a gente tem a música escocesa. and all the folk music which has its connections with folk music. I'm Que tem toda uma conexão com a música folclórica. sorry. Folk song, folk music has its connections everywhere. E aí que tem conexão com tudo, com todos os lugares. E aí ele fez um esquema, que é isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá para enxergar. Só para a gente ter uma ideia aqui, ó. Na origem, aí, Gregório, na origem, a gente tem a escala pentatônica chinesa. E aí ela vai sendo alterada para escala celta, e o que ele citou, organum, que influencia o estilo espanhol. Pentatônica chinesa, que também vai ser alterada pelo Japão e pela Grécia, se transforma nos modos europeus, e depois os modos alterados influenciam os mouros e a música espanhola. E a pentatônica chinesa também, aqui, influencia a música do Oriente Médio. Eu acho que, se vocês quiserem, assim, essa exploração, ela é mexer num vespeiro, porque ela tem muita coisa, tanto da parte filosófica como da parte teórica, a gente estava falando aí. Se a gente quiser aprofundar Jung, é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. Se quiser aprofundar psicanálise e transgeracionalidade, é uma vida inteira. Se quiser pensar tudo isso dentro da música, no que a gente está mencionando agora, é uma vida inteira, porque tem gente... Eu fui para o YouTube, tem gente especialista em música celta. Eu não sabia que tem a pentatônica escocesa, tem tratado disso. Então, eu quero sublinhar o que eu falo sempre para os meus estagiários, né? Para a minha equipe. Ah, não, eu terminei, então eu tenho um diploma, que legal, fechou, hein? Fechou. Fechou nada, gurizada. Fechou nada. 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 Isso aí é um contínuo ad infinitum, é óbvio. Eu, Gregório, ninguém vai dar conta de tudo. Ninguém vai dar... Eu estudando aqui, não é, Karen? Eu estudando aqui, né, Cris? Né, Jana? Né, Cristiane? Sim. Carol, eu estudando aqui, só reforço, assim, quando eu digo não vamos dar conta de toda a música, né? Não tem como isso. Mas é muito maior que isso. Quando eu falo isso, parece assim que o cara tem
que nem diz, o universo é infinito, mas tu nem sabe o que tu está dizendo. O que é o universo infinito? Seria um negócio que expande? Não dá nem para saber. Você não vai me contradizer que o universo não expande? Vai. Não vou falar disso, não. O universo... A gente costuma pensar arquétipo como cada arquétipo em separado. Este arquétipo, aquele arquétipo. Esse quadro do Poe e o pensamento do Poe, o pensamento musical do Poe sobre arquétipo, revela uma outra coisa. Os arquétipos formam um tecido. Que bem posto, que bem posto. Linhas de arquétipos que se entrecruzam. Não é que um arquétipo produz o outro e o outro é o filhote do um. Isso é o nosso pensamento separatista acadêmico. A ideia de arquétipo não é essa. E a dificuldade da gente entender quando Jung fala de arquétipo. Ele não cria essa estanqueidade quando ele fala. E a gente fica meio achando impalpável. Meu Deus, mas aonde? Como? Em que caixinha eu coloco? A pentatônica chinesa ou a pentatônica celta? Qual é a diferença? Onde termina um, onde começa o outro? Pergunta inútil. O que não quer dizer que os arquétipos sejam uma tremenda confusão. E sim que o pulso de vida de cada arquétipo não se impõe limites, assim, contornos definidos. Tem um núcleo definido, não os contornos. E da mesma forma que tu está trazendo, ao meu ver, essa brilhante, inspirada contribuição, a gente pensa, os modelos de musicoterapia não brigam entre si. Não. Eles são tecidos também. Por que a musicoterapia musicocentrada não vai valorizar as figuras totêmicas do Benenson? Por que o Benenson não vai valorizar o imaginário da Helen Bonny? Por que o Benenson, via seu ISO universal e cultural, vai ignorar Music Child e Condition Child? Da onde? Se estão falando a mesma coisa? Então, é um tecido, eu adorei isso, é um tecido. A gente está falando, eu acho que a gente não vai continuar, né? Eu acho que 8h15 a gente vai trazer isso como mensagem, né? Ao invés de separar estilos musicais, escalas musicais, modelos de musicoterapia, tem as suas diferenças, ok, que também são palpáveis, mas não é no sentido guerra, né? É no sentido de que há um entrecruzamento. O núcleo definido, não o contorno definido. O meu modelo termina aqui. Como o Poe faz quando ele improvisa. Você não sabe do que ele está fazendo, para onde ele vai. Nem ele devia saber. Ele não tinha uma planilha, ele tinha um caderninho de anotações esquemáticas sobre as improvisações que eu vou usar com Terry, com Indo. Exato. Quer dizer, o universo musical ele facilita, ou a lida musical com os arquétipos facilita a experiência integrada das arquetipias variadas. E não este ou aquele arquétipo. A é A, B é B. A não é B. Isso é Aristóteles, não é música. Perfeito. Pessoal, a gente, antes de começar, de receber vocês, a gente conversou o seguinte. A partir daqui, no conteúdo de Exploração 14, o Paul se incumbe de trazer algo do professor dele, da Juilliard, chamado Joseph Yasser, que desenvolveu uma teoria a partir desse esquema aqui que o Paul desenhou, sendo a escala pentatônica chinesa a origem de tudo. E aí ele começa, o Paul, a trazer o na, como essa canção infantil básica, e a trazer diferentes maneiras de tu poder estabilizar, de tu poder estimular a criança para os movimentos clínicos, né? A gente achou que seria exemplificar assim algo que
só tomaria nosso tempo, assim, porque são diferentes maneiras de harmonizar. E o argumento dele, bom, a gente pode usar dessa maneira, usar daquela outra maneira, como forma de estabilizar, mas isso talvez seja o mais óbvio da exploração 14. E nos tomaria um tempo e uma minúcia aqui, e até tem um núcleo aqui do exemplo dele, que tem uma nota de rodapé, porque eu não entendi também, que ele toca esse da, com sol, e ele insiste que a aluna achasse sol numa outra organização de notas, assim, mas outra organização de notas também resulta pentatônica com os mesmos intervalos, né? Então, vamos entrar numa florestinha aqui que eu acho que vai só tomar nosso tempo. Nós temos aí uns 15 minutos para a gente poder conversar com vocês. Tá? Alguma coisa de reflexão, de sentimento e tal, sobre essa mensagem dos arquétipos inconsciente coletivo, via idioma, via estilo, via escala. E esse fechamento do Gregório aqui, em pensar isso como tecido e não como separação. Tem uma partezinha só para ir um pouquinho, já que não tem. Acho que a gente foi claro o suficiente. Um ou obscuro o suficiente. Ou obscuros o suficiente. Só uma partezinha aqui, pessoal, que eu queria... Tá? Deixa eu falar aqui uma coisa que eu acho que aqui é importante. Eu vou botar o Paul falando isso, que eu acho que é legal de vocês todos, musicoterapeutas e estudantes de musicoterapia, ouvirem isso. Que eu acho que é um fechamento bom para a nossa live aqui, do próprio Paul. Now, I have met one or two music therapists. Eu encontrei um ou dois musicoterapeutas who have strongly the idea que tinham fortemente a ideia that children should only be given the folk music or que a gente que o musicoterapeuta só tinha que entregar para a criança, estimular a criança com músicas folclóricas. Music similar to the folk music. Ou músicas similares à música folclórica. Music of the country in which they were born. Do país onde essas crianças, de onde essas crianças vinham. You've heard of that, have you? Vocês ouviram isso já de alguém, não? And I think this is so terribly now. Eu acho que isso eu vou usar o adjetivo dele, terribly. Isso é terrivelmente obtuso, estreito. Eu também acho assim o fim do mundo. That you give a child born in Russia Que tu dê para uma criança que nasça na Rússia only Russian somente música folclórica russa. Folk music or that kind of music. Ou aquele tipo de música como terapia. As therapy. Of course, this is therapy they're talking about. Or a child in Israel gets... Ou uma criança de Israel que só vai receber música israelita. That kind of music. A French child would get French. Que o francês só vai receber música folclórica francesa. Folk music and so on. So you really can't hold such a narrow view. Vocês, ele enfatiza, o Paul era muito umbigo, né? Mas umbigo aqui no bom sentido. Não umbigo nas referências aqui, mas umbigo no sentido... Vocês não podem pensar assim. Isso é muito estreito. Isso é muito obtuso. Eu acho que isso faz uma relação muito bacana com essa ideia do arquétipo do inconsciente coletivo, assim. E se vocês voltarem ali nas lives e verem e assistirem Edward, Audrey, Terry, Anna, depois moderno, Lloyd, e aí os nossos casos clínicos, Linda, né, Otávio. Não é a música gaúcha, não é a música americana só, né? A fase de exploração ela passa por 500, podem passar por muitas escalas. E por isso, de novo, sublinhar, e eu falo muito para os meus estagiários e alunos, a importância de a gente conhecer o máximo de música que a gente puder. O máximo que a gente puder. A gente não vai dar conta também com a humildade de que a gente não vai dar conta da música do mundo, não tem como.
Mas ser narrow, eu só sei tocar em dó maior no violão, não vai rolar, não vai rolar. O que o Paul fala aqui, André, é essa ideia de que os arquétipos musicais eles se conversam, eles se entrelaçam, eles formam um contínuo. Que você separar que a música folclórica de um país serve para dentro daquele país. É essa separação que, dentro da musicoterapia, essa separatividade, essa exclusão, como se diz, não é um bom caminho de trabalho. É. Péssimo, né? Tu perde de acessar, tu perde oportunidades, né? Tu perde oportunidades. E você estabelece a sua relação com o seu paciente, sua relação musical com o seu paciente, dentro de um caminho estreito. Exato. Se eu quero ativar a Music Child, e a Music Child tem essa tendência expansiva, expansora, ela quer se expandir, e o movimento da música vai mover a Music Child, se eu uso um caminho estreito, que raios de expansão eu vou conseguir ali? Exatamente, exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso, mas pode ser que a gente consiga tratar alguém e estreitar a Music Child dessa pessoa. Eu não tenho dúvida, ou deixar estagnado. Deixar estagnado o desenvolvimento, porque tu não consegue penetrar e flexibilizar a Condition Child e, consequentemente, não acessa a área nuclear de potencial. Então, não há desenvolvimento, há estagnação. Sim. Você trabalha a favor da Condition Child. Tu trabalha a favor do autismo de alguém, do Parkinson de alguém, Sim. do coma de alguém. Pois é. Você deu um monte de exemplos como te mantém em coma firmemente. Provavelmente como me mandar embora, do coma para o outro lado, não para voltar. Quero sair daqui, Deus me livre. Sim, porque para ser torturado com um vaneirão, eu vou me embora, você entende? Pois não. Faz muito bem. E vou ficar puto da cara, com perdão da expressão, com o musicoterapeuta que foi ali, que pensou narrow, né? Mas o André é gaúcho, eu vou tocar. Eu vou lá, se houver um céu, mas ele vai me ouvir. Vai. Eu vou puxar o pé do cara, ou da musicoterapeuta, e aí eu vou descobrir o que ela não gosta e vou tocar para ela, assoviando, assustando. Essa brincadeira é uma brincadeira bacana, porque é uma brincadeira muito brincadeira, mas simbolicamente bem certa. Bem certa. É isso. Só que como a nossa criancinha ela é autista, né? Ela não vai dizer o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu vou me aceitar. A zona de conforto está em mim, né? Então, eu só toco Ré maior, Dó maior, Sol maior no violão, eu não sei tocar outros acordes. E eu não estudo música, né? Porque eu já terminei a minha faculdade. Por favor, né? Entende? Daí não dá. É o dentista, eu gosto dessa analogia. Eu vou lá para o dentista e o dentista, eu estou com problema de canal. E ele abre a minha boca e diz, é canal, mas eu não tenho o material, mas vamos lá. Estamos aí. Não, mas não estamos. Como é que nós estamos aí sem o material para tratar o meu problema, cara? Só que eu sei dizer isso para um dentista. Aliás, eu disse no Rio. Uma vez trataram mal o meu canal e eu saí da cadeira com uma dorzinha, mas eu estava anestesiado. Ele disse que ia ficar bom. Não vai. Eu não sou dentista, mas eu sei que não vai. Eu sou um paciente de problema de canal. Então, eu sei que não. Entende? A criança com autismo não sabe dizer, velho, tu não sai de Dó maior? Tu vai ficar só rodopiando em Dó maior e Sol maior? É isso? Eu vou trazer, eu falei que talvez se tivesse uma brecha, eu quero chamar atenção e fazer um elogio público aqui ao meu coterapeuta, Christian Engel, um pianista que veio da Suíça com um forte estudo, aparece aí, rapaz, com um forte estudo de piano erudito, e aí nos conhece, começa a trabalhar com a Carol primeiro, depois comigo. Hoje é um cara que ele entendeu muito bem a concepção de saídas de zona de conforto. Então, olha que bacana aqui, pessoal, o que o Chris entendeu pianisticamente na relação com os terapeutas, porque ele faz a função de coterapia. Aliás, eu estou estimulando para o Chris abrir um curso da função de coterapia na musicoterapia, músico-centrada do ICD, porque ele entendeu de forma natural
o uso de cadências, por exemplo. Então, volta e meia, a gente está circulando numa pracinha tonal e ele remete o terapeuta para um outro lugar que é a cadência deceptiva. Ele vai para o 6º grau menor ou para o 6º grau maior e, consequentemente, me leva, ou leva a Carol, para um outro lugar melódico. Logo, diferenças intervalares. Aí a gente entra em exploração 2, 3 e 4, via a harmonia que ele propõe. E, às vezes, a gente está com um paciente, a gente está improvisando e ele olha para mim, posso subir? E é bacana, porque, às vezes, eu digo não, eu quero paz, fica quieto. Aí a gente ri. Às vezes eu peço paz, fica quieto, só toca teu piano. Não, tu não é pago para subir. Mas, às vezes, brincadeira. Mas, às vezes, ele, posso subir, bora. E aí é muito legal, porque a gente vai para uma outra praça tonal. Vai para um outro lugar tonal. Então, o Cris entendeu muito bem, pianisticamente, o que a gente está trazendo também nessa live aqui. Ah, mas por que ele subiu? Ah, a criança vai se desorganizar. Não, galera, a gente está tirando da zona de conforto, a gente está tocando em outras áreas da condition, para poder acessar outras áreas do potencial chamado Music Child, visando desenvolvimento. E a gente tem que ter uma relação coterapeuta e terapeuta que flua no sentido não de estagnar o paciente e deixar o autismo, no nosso caso, ganhar, mas é dizer para o autismo, velhão, velhão, velhão. Com a musicalidade dessa criança, com a Music Child e a nossa musicalidade clínica, não tem autismo que vença. Não tem. Mas, então, é um constante estudo. O Cris chegou aqui, volta e meia, né, Cris? Um pouco caindo na valsa. Claro, a história dele devorou estudo de reggae, devorou estudo de rock and roll. Hoje eu chego para o Cris assim, reggae, e a gente vai para o reggae, traz rock, eu preciso de chão, a gente diz aí, a gente chama de cirquinho, ou bandinha alemã, porque ele é um alemão. Então, pom, 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 ponte, ponte, e aí dá um chão para o nosso paciente, para a musicalidade, porque a gente quer estabilidade naquele momento. É isso, pessoal. É isso, é musicoterapia ou não é? Minha pergunta lá no Congresso Latino-Americano em Montevidéu, é musicoterapia ou não é? Ou aqui a gente é um bando de psicólogo com todo respeito à psicologia, que toca piano e violão? Não. Não é para isso que a galera foi para uma formação em musicoterapia. Mas a gente ser musicoterapeuta e fugir dessas reflexões de música me parece, no mínimo, estranho. E essa é a minha missão do Gregório, e agora, felizmente e orgulhosamente, a gente amplia para toda uma galera que está junto aqui conosco e tal, e que muito musical, muito estimulada, com muita energia para continuar desenvolvendo e aprofundando a musicoterapia musicocentrada, né? E, consequentemente, aqui a gente falava, não é para defender o musicocentramento que a gente está aqui, eu e o Gregório. Aliás, as lives não são sobre musicoterapia musicocentrada, mas é sobre música, musicalidade, musicalidade clínica, identidade do musicoterapeuta. Seja tu um musicoterapeuta benenzoniano, lindo, G.I.M., lindo, Mary Priestley, analítica, lindo, aliás, discípulos agora contemporâneos da Mary Priestley, usando arquétipo para fazer emergir imagem, e a imagem na música, fazendo a elaboração. Que isso? Não é G.I.M., é musicoterapia analítica, trabalhando com o imaginário, trabalhando com arquétipo. Então, volto na brilhante contribuição do Gregório final ali, dos tecidos. Só que eu e o Gregório, a gente bate na tecla de que musicoterapeuta, que não fala de música, que não estuda música, que topa colocar a criança sempre em 2, 3 tonalidades, é questionável, né? A eficiência. Sim. Ou a gente perde oportunidades de potência, pô. Vamos saber tudo? Não vamos. Mas é um contínuo, e essa é a provocação das lives. É um contínuo, tem que ser. Tem que ser. Vamos embora? Bora. Greg, uma honra, tá? Fica perto, André. A honra é minha. Oxe. Fica perto, grande contribuição. Palmas para o Greg, posso pedir, hein? Palmas para o Gregão. Não, palmas para o André também. Fica puxando essas coisas bonitas aí.
E beijo para todo mundo. Cabo Verde. A live vai ficar gravada. Eu e Gregório, a gente está à disposição para dúvidas, alguma coisa de e-mail e tal. Legal. Bibliografia também, alguém ficou curioso por algo? Na boa, a gente transmite aí para vocês. Super, tá? Isabela, tu levantou a mão rapidinho, por favor, porque a gente está estourando o tempo. Então, Não tá levantei, batendo- não, é só para dar os parabéns. Obrigado, E essa- Isabela. Tá bom, dúvidas eu vou mandar por escrito depois, tá? Isso aí. Porque é pano para manga, é um vespeiro isso aqui, lindo vespeiro. Pano para manga, espero que a gente tenha trazido a mensagem principal nuclear da exploração 14, acho que sim, estou terminando bem feliz. Sim. Né? Sim, Gregão, também. pessoal, um prazer. Todo mundo.